Paz e graça para você ligado aí no nosso blog. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua oração, pelo seu apoio. Agradeço também se você me mandar sugestão e dar aquele like que fala, né? O gostei, enfim, para o nosso trabalho aí no blog. Se inscreva para você receber sempre uma notificação quando tiver material novo. Vou responder hoje a uma pergunta muito instigante que me mandaram sobre: é pecado discordar do pastor, mesmo quando ele estiver errado? Eu sei que Deus estabeleceu as autoridades, diz a pessoa que me perguntou, mas, por exemplo, a Dilma caiu, nós pecamos porque impedimos ela de continuar sendo presidente do país? Então, existe muita controvérsia, muita discussão e também um bocado de má fé quando a gente que é crente discute Romanos capítulo 13 e os outros textos que tratam do relacionamento entre nós salvos e as autoridades, tanto da igreja quanto de fora dela. Qual é o princípio geral que Deus estabeleceu na sua palavra? Ele estabeleceu o princípio da ordem. Deus é um Deus de ordem. Pode olhar, o primeiro capítulo da Bíblia, Deus começava a criar as coisas e separava. Criou a luz e separou das trevas, criou o dia e separou da noite, criou a água e a terra seca separadas, criou cada árvore segundo a sua espécie, cada ave segundo a sua espécie, cada animal segundo a sua espécie, enfim, tudo classificadinho, bonitinho, separadinho, e depois ainda mandou o homem dar nomes diferentes para cada uma das criaturas. Isso mostra que Deus é um Deus organizado, um Deus da ordem. Então, tudo que contribuir para a ordem faz parte da vontade de Deus e dos princípios de Deus. Acontece que tem uma coisa que contraria, né? É o pecado. E o pecado traz bagunça para a ordem estabelecida por Deus. A igreja tem autoridades? Tem, instituídas pelo Senhor, né? O Efésios capítulo número 4 fala lá de uma série de autoridades, começando pelos 12 apóstolos. Eu não acredito nos apóstolos de hoje, né? Eu não vou julgar quem usa o termo, mas para mim isso é vaidade, pensamento meu, tá bom? Então a doutrina dos apóstolos, e em cima dela, como diz o apóstolo Pedro, nós somos edificados com os diversos dons e ministérios. Então, devemos obediência a esses irmãos e a essas irmãs que têm esses dons e ministérios, profetas, pastores, mestres, evangelistas? Claro, né? O apóstolo Paulo, quando fala do enchimento do Espírito Santo, ele termina o texto falando do enchimento com o Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho e tal, ele termina como? Dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então não é você se sujeitar só à autoridade do pastor ou de quem quer que seja na igreja. Eu tenho que me sujeitar aos meus irmãos, às minhas irmãs e eles a mim. É uma sujeição mútua, é aquilo que nós teólogos chamamos de mutualidade do corpo de Cristo. Então, não existe quem manda e quem obedece. Existe quem tem autoridade, todos nós temos uma porção delas, e existe as autoridades instituídas para ensinar, para doutrinar, para tomar conta da igreja. O pastor é uma delas. Mas o pastor também está sujeito aos irmãos e às irmãs e também sujeito à sua liderança. Então, quando um pastor erra, primeiro a gente precisa tratar do erro. O Senhor Jesus ensinou, se você vê o teu irmão pecar, vai lá e conversa com ele. Converse com o seu pastor. Talvez você esteja equivocado ou equivocada. Já aconteceu de gente vir falar comigo, meu pastor está errado e tal. Eu falei, qual é o erro dele? Quando a pessoa expõe, eu digo, o errado é você está interpretando a Bíblia de forma equivocada, o pastor está certo. Desculpa, ainda bem que não falei com ele. Então, vai lá, conversa com o pastor, se ele tiver coração pastoral, ele vai entender o seu ponto de vista e vai mostrar o porquê que ele está agindo como está agindo. Aí você estuda debaixo de oração. Se o Espírito Santo mostrar que o pastor está certo, acabou o problema. Se o Espírito Santo mostrar que o pastor está errado, que você está certo, você procura a liderança da igreja. Todo pastor tem uma liderança. Só se ele for o dono de uma denominação. Existem alguns, mas são muito poucos. A maioria esmagadora de quem toma conta de igreja local tem uma liderança sobre si. Procura a liderança. Talvez a liderança te esclareça, ou talvez a liderança se esclareça com o seu ponto de vista. O que não pode, de jeito nenhum, porque isso é pecado de rebelião, e rebelião é igual a feitiçaria na Bíblia, é você levantar um movimento
contra o pastor dentro da igreja. Isso é inaceitável. Deus não aceita. O apóstolo Paulo se sujeitava a coisas que ele não concordava. Quando foi que ele endossou a ata de Atos 15? Olha as epístolas dele. Né? Ele acha que a ata de Atos 15 não resolveu totalmente o problema, de fato não resolveu, porque os judaizantes continuaram atrapalhando a vida, né, dos verdadeiros apóstolos. Mas ele se sujeitou, foi a decisão da Assembleia reunida em Jerusalém, da qual ele não era líder, e embora ele fosse o principal apóstolo entre os gentios, ele foi só uma voz ouvida. Ele se sujeitou, ele se sujeitava. Ele, Paulo, que viu o céu. Por que eu e você não vamos nos sujeitar? Lembrando que todos nós temos falhas, erramos, nenhum de nós é infalível e devemos ter humildade para reconhecer o nosso erro e voltar atrás. Essa é a direção geral que a Bíblia dá. Como ficou muito longo o vídeo, eu vou fazer outro especificamente sobre as autoridades civis no relacionamento com os crentes. Um ósculo santo, Deus abençoe.